Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa segunda meditação do recolhimento, iremos considerar como Jesus abre novos horizontes na vida de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos na cidade de Jericó. O publicano era um cobrador de impostos e por isso precisamente era muito mal visto pelos judeus. Ele arrecadava impostos para a autoridade romana. E por isso era considerado um pecador público. Os publicanos, além disso, aproveitavam frequentemente a sua posição para enriquecer-se mediante chantagem, cobrando mais do que deviam. E muitos se enriqueciam injustamente. Provavelmente esse era o caso de Zaqueu. Um homem que não só era publicano, cobrador, mas ele era gerente, por assim dizer, né? Controlava os outros. Né? Um homem que se tornara rico à base de injustiça e que ocupava uma alta posição social, embora fosse mal visto pelos judeus. Naquele dia, Jesus ia entrar em Jericó e percorrer a cidade acompanhado pela multidão. A cena do Evangelho é fácil de se imaginar. Mal o Senhor cruza as portas de entrada da cidade e a voz corre: o Mestre está aqui, já chegou. E todos desejavam vê-lo, né? Ouvi-lo. Alguns pensariam que era um profeta ainda, não sabiam que era o Messias. Outros já teriam chegado à conclusão que era o Messias, mas todos queriam vê-lo, ouvi-lo. Então, uma multidão cerca a Jesus Cristo, desde as pessoas mais simples do povo, bem como as pessoas importantes da cidade, entre elas Zaqueu. O evangelista São Lucas menciona ainda um detalhe sobre o aspecto físico de Zaqueu. Era de baixa estatura, então Zaqueu era baixinho. E por isso, porque tinha uma multidão que cercava Jesus, ele não conseguia ver a Jesus Cristo e queria ver Jesus. Então, esse desejo de ver o Mestre leva Zaqueu a um gesto singular, de certa forma até ridículo, dada a sua alta posição social. Então, sendo de baixa estatura, diz São Lucas, ele correu à frente, no caminho, né, onde Jesus ia passar, e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. E ele não hesita em fazer algo que sem dúvida seria considerado ridículo, né? Corre, passa na frente da comitiva, sobe numa árvore, né? Está disposto a vencer as dificuldades, está disposto até a ficar mal visto. E o seu interesse em ver Jesus vai além da curiosidade humana. O que Zaqueu procura, de modo talvez inconsciente, é a verdade. Procura a verdade sobre a sua própria vida. Procura que a luz de Deus ilumine a sua vida. Embora pareça que Zaqueu seja só levado pela curiosidade, esse gesto, na verdade, gera um fruto da misericórdia de Deus, que o atraía e que transformaria o seu coração. O Espírito Santo que moveu, né, Zaqueu a subir na árvore. São João Paulo II comenta:
Às vezes, os encontros de Deus com o homem revestem precisamente da aparência da casualidade. Mas nada é casual na perspectiva de Deus. Não é que deu sorte, né? Porque Jesus podia ter desviado para outro caminho. Não, ele subiu onde tinha que ficar para que Jesus o visse. E Jesus esperava vê-lo. Tanto que quando Jesus chega no lugar, poderia ter passado sem olhar para cima da árvore, mas ele estava esperando o encontro com Zaqueu. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Imagina, né? O susto. Primeiro olhar de Cristo, que não era olhar como da maioria das pessoas, inquisitório, condenatório, né? Que olhava para o chefe, né, dos publicanos dessa forma. Os publicanos era muito mal visto, hein? Até o próprio Evangelho, quando fala dos publicanos, fala dos publicanos e as prostitutas, juntam os dois, né, com pessoas de má vida. Né? E quando Jesus vai também fazer uma refeição com Zaqueu não, desculpa, com Mateus, outro publicano. Mateus era publicano, que convidou seus amigos também publicanos, comentavam, ele come com os pecadores, né? Come com o publicano, né? E Jesus vai entrar na casa, né, de Zaqueu, chefe do publicano, ia falar muito mal de Jesus também, ao tomar essa atitude. Mas Jesus olha com misericórdia e ele percebe, chama pelo nome, Zaqueu, né? Desce depressa, dá uma ordem de um amigo, né? Desce depressa, eu preciso ficar na tua casa. E diz o Evangelho de São Lucas, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, ficou super feliz. Tinha uma multidão que cercava Jesus escolheu ficar na minha casa, né? Ele estava super feliz. E isso abriu a porta da sua casa e a porta do seu coração para o encontro com o Salvador. Algo interessante de observar nessa cena, né, é que Zaqueu deve ter tido que vencer uma resistência interior. Por mais que o Espírito Santo tenha movido, ele foi atraído, né, e queria ver Jesus, mas ele ia fazer um papel ridículo subindo na árvore. Normalmente bem vestido, como se espera de um chefe de publicanos, né, subindo na árvore. São José Maria chama essa atitude de santa desvergonha. E comenta essa passagem dizendo: não falta Zaqueu nem as troças da garotada, que a garotada deve ficar rindo, olha lá, o homem na árvore, né, rindo, né? Nem a gargalhada na boca de algumas pessoas mais velhas. Mas tudo isso que importa? Quando se trata do serviço de Cristo, que importa a opinião das pessoas, os respeitos humanos. Quando uma falsa vergonha tente coibir-nos, seja sempre esta nossa consideração: Jesus e eu, o resto, o que nos importa? O que importa é que vão pensar de mim? Tem gente que se importa com isso, precisa ter a santa desvergonha. Que vão pensar de mim se descobrirem que eu vou à missa? Pensa o que quiserem, eu vou à missa porque é fundamental para mim. Não, mas eu vou à missa também algumas vezes durante a semana, e se descobrirem, pensam o que quiserem. Outro dia mesmo uma pessoa me falava, né, que o chefe falou assim: não vai ficar fanático, né? Não estou aí nem pro chefe, né? Pensa o que ele quiser, o importante é que eu estou indo à missa, e é maravilhoso a missa também durante a semana, né? Mas a pessoa que tem a santa desvergonha, não se preocupa muito que vão pensar, que vão dizer, se eu estou fazendo o melhor, né? Que tenham vergonha os que se comportam mal, mas não quem se comporta bem. Não precisa ter vergonha de ser cristão, de ser católico. Dá-me, meu Jesus, continuando com o texto de São José Maria, a santa desvergonha,
Concede-me, meu Deus, uma inteireza de aço para fazer o que tiver que fazer. O que Deus quiser que eu faça, eu faço. Se tiver que subir numa árvore, eu subo. O que tiver que fazer, eu faço. E comenta também: empregou os meios para conhecer Jesus e vai obter a sua recompensa. Para sentirmos em nós o clarão do olhar de Jesus, é necessário que nos disponhamos a entregar-nos a Ele. A recompensa está aí, no olhar, na chamada de Jesus. Zaqueu. Ele subiu e teve aquela chamada: Zaqueu, desce. Santa Teresa de Ávila comenta que Deus é muito bom pagador. Quando nos pede algo, Ele nos dá muito mais. Embora aquilo que nos peça às vezes é muito pequeno, mas Ele olha para o nosso amor, com que nós fazemos as coisas. E Jesus também não se importa o que vão dizer dele. Todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. E Jesus não está nem aí, não se incomoda com os preconceitos sociais. A única preocupação dele é que Zaqueu se converta. É uma alma que precisa salvar. Podemos imaginar como Zaqueu se esmerou em receber Jesus, como preparou rapidamente tudo para que Jesus estivesse bem na casa. Talvez tenha convidado também seus amigos publicanos. E vendo a bondade de Cristo, a sua profunda doação, o fato de ter entrado na sua casa, que era uma casa de um pecador, ele fica super feliz, agradecido, e isso move a conversão. E ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. O defeito dele era a cobiça, a avareza. E a avareza endurece o coração das pessoas. Esse pecado capital é o que talvez torne o coração das pessoas mais duras. As pessoas mais duras são aquelas pessoas apegadas aos bens materiais, duras de coração, que não abrem o coração aos outros. Isso aqui começa a abrir o coração. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. No fundo, Zaqueu pensou: eu roubei de muita gente. Eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei. Roubou mesmo, senão não falaria isso, né? Se defraudei alguém, eu acho que ele poderia ter falado mais diretamente, né? Eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu peguei, né? A quem eu roubei, né? Mas a decisão foi tomada e Jesus chega a dizer: a salvação entrou nessa casa, né? Porque ele teve essa generosidade. Jesus pediu alguma coisa para ele? Não pediu nada. Mas ao estar com Cristo, ao ver a bondade de Cristo, ver como Cristo o tratava, não tratava como um pecador, tratava como um amigo, ele decide: eu preciso mudar de vida. E não parece que está fazendo nada demais, embora depois deve ter custado. Eu imagino que os seus amigos publicanos que foram convidados para estar na casa também devem ter pensado: Zaqueu ficou louco, né? Vai dar metade dos bens aos pobres, tá louco, né? Vai dar 4 vezes aquilo que ele lesou, ele vai ficar pobre assim. Mas foi um bom exemplo para os outros de conversão também, porque ele abriu o coração a Deus pela alegria que ele sentiu de ter Deus na sua casa. Muitas vezes é a gratidão, a alegria que converte o nosso coração. Mas custou? Deve ter custado depois. Na hora que falou, talvez não. Mas na hora de pegar o dinheiro e dar aos pobres, metade dos seus bens, deve ter custado muito. E São João Paulo II, comentando essa cena, diz: sem dúvida, a sua luz, a luz de Cristo, alargam-se os horizontes da existência. Um homem começa a dar-se conta dos outros e das suas necessidades, dar-se conta da existência do outro ser humano, do próximo.
constitui um dos principais frutos da conversão sincera. Uma pessoa que se converte abre o coração aos outros. O homem abandona o seu egoísta sempre a si mesmo e torna altruísta. Sente a necessidade de ser para os outros, de ser para os irmãos. E Santa Catarina de Sena, comentando também a cena, as cenas dos evangelhos são comentadas por muitos santos. Ela faz uma consideração muito bonita e diz a nós que vós, com humildade de coração, imiteis Zaqueu. Sendo ele de baixa estatura, subiu a uma árvore para ver Jesus. Como somos pequenos e de coração fechado, temos de subir na árvore da cruz. Aí veremos e tocaremos o próprio Deus. Por que ela diz isso? Porque às vezes, para ver a Deus, a gente tem que se sacrificar. Principalmente o sacrifício de afastar dos nossos maus hábitos, né? de afastar-nos dos nossos pecados. Zaqueu teve aquela atitude que foi sofrida para ele, dar metade dos bens aos pobres. E nós nos sacrificamos, às vezes até para vencer a avareza, para vencer a luxúria, para vencer o egoísmo. Precisa de sacrifício. Precisamos subir na árvore da cruz. E vai custar. Cortar com determinadas práticas que nos afastam de Deus. E hoje nós podemos pensar, talvez na própria avareza, ou no desapego que nós devemos ter dos bens materiais, né? Porque é uma coisa que é fácil da gente se apegar, é fácil a gente ter cobiça, é fácil a gente ser avarento, né? O Papa Francisco fala muito desse consumismo que está tão presente na nossa sociedade, que vai criando falsas necessidades, que a gente precisa ter tudo do bom e do melhor, senão parece que a gente não é feliz, a gente não tem de tudo, né? E eu gostaria de considerar rapidamente alguns pontos de reflexão dos livros de São José Maria. Por exemplo, em Caminho, no livro Caminho 631, ele diz: desapega-te dos bens do mundo, ama e pratica o espírito de pobreza, contenta-te com o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente, senão nunca serás apóstolo. Muitas vezes São José Maria falava apóstolo no lugar de cristão, senão nunca serás cristão. Se está apegado, né? Desapega dos bens do mundo e contenta o que basta para passar a vida sóbria e temperadamente. Eu levo uma vida sóbria e temperante, ou eu me encho de caprichos, compro coisas desnecessárias, coisas supérfluas, deixo-me levar pela cobiça na hora de comprar as coisas. Claro que a gente tem que ter coisas que são boas, no sentido de que são duradouras, que são de boa qualidade, né? Senão a gente compra coisa que é muito barata, mas não tem o mínimo de qualidade, logo estraga, a gente tem que comprar outro. E o barato acaba ficando caro, né? Mas será que eu não exagero na hora de fazer uma compra? Será que eu preciso ter o celular do nível que eu tenho? Será que eu preciso ter o carro do nível que eu tenho? Será que eu preciso ter uma roupa do nível que eu tenho? Hein? Será que não está entrando um capricho aí? Uma vez uma pessoa dizia, né, que o preço de muitos brinquedinhos é muito alto. O que ela estava dizendo? Que muitas vezes pessoas adultas se comportam como crianças, né, e querem ter seus brinquedinhos, né? O celular de tal, o último que saiu, tem que ter esse celular. Enquanto eu não conseguir esse celular, não paro. Mas será que precisa? Depois, no livro Suco, número 82, São José Maria diz: muitos se sentem infelizes
precisamente por terem demasiado de tudo. Pode parecer contraditório, né? Mas que a pessoa começa a colocar o sonho de felicidade, o sonho de consumo, como hoje em dia se diz, em uma coisa material. Aí consegue aquilo e vê que não é feliz. Aí vai colocar em algo mais elevado, né? Elevado do ponto de vista não sobrenatural, mas do ponto de vista de algo mais caro. E também consegue aquilo e não é feliz. E vai percebendo que as coisas materiais não trazem felicidade, mas não trazem mesmo. Os cristãos, se verdadeiramente se comportam como filhos de Deus, poderão passar incomodidades, calor, fadiga, frio, mas jamais lhe faltará a alegria. Porque isso tudo, quem dispõe é Ele, é Deus, e Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Agora, há pessoas que se entristecem quando passam por alguma privação, quando tem que segurar os gastos para fazer frente aos compromissos já assumidos e não se endividarem. Outros que não sabem levar com elegância uma situação de aperto econômico. São Paulo dizia: eu sei viver na abundância e sei passar necessidade. O que ele quer dizer com isso? Ele passou pelos dois. Que não coloca o coração nessas coisas, né? A família de São José Maria Escrivá teve um revés econômico impressionante. São José Maria via aquilo como que Deus preparava ele, né, para viver a pobreza. Mas o pai, que tinha uma boa condição social, pelo jeito foi enganado por um sócio, e ele quis honrar os compromissos assumidos com os empregados, e não digo que ficou pobre, mas caiu muito a sua situação social, né? E São José Maria dizia: mas com que gabo ele levou tudo isso, com que elegância, né? Um revés econômico. E é difícil, quem tem um revés econômico sabe disso, que é difícil manter a alegria, a elegância, o gabo, quando se perdeu muito, né? Mas a gente não coloca o coração nas coisas desse mundo. Em Forja 524, São José Maria diz: um sinal claro de desprendimento é não considerar de verdade coisa alguma como própria. São José Maria dizia que a gente tinha que ver as coisas como quem administra. Ele chegava a um extremo de generosidade, né? Que quando alguém dizia para ele: padre, o seu carro está pronto para sair, ele dizia: não tem carro. E não tinha mesmo, porque não estava no nome dele, né? Mas fala, o carro que o padre usa, e quem precisar pegar o carro, que pega o carro, né? Entende? Porque não precisa tornar de uso próprio, só meu, o carro, embora aquele carro normalmente estava para que ele pudesse usar, né? Mas que quem precisar, que pegue, né? Não queria transformar, né, coisas que não eram de uso pessoal em uso pessoal. Por exemplo, ele ia formando uma boa biblioteca de filosofia e teologia. Ele nunca escreveu num livro, nunca sublinhou um livro. Ah, mas podia, mas ele sabia que havia muita gente depois que lia aqueles livros. Muitos padres da obra e muitos, né? E ele fazia ficha, né? Por quê? Porque é chato você pegar um livro já sublinhado por outro. E muitas pessoas vão estudar por esse livro. Precisa, né? Dá mais trabalho, dá muito mais trabalho, né? Mas esse detalhe de pobreza, não vou tornar o livro meu. Se eu sublinhar, marcar, escrever, passa a ser meu, né? Então são pequenos detalhes. Vamos encerrando essa meditação, né, pensando que Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele se converteu, abriu seu coração a Deus, foi generoso, né, mudou de vida. De certa forma, Jesus sempre entra na nossa casa, nós comungamos toda semana, Jesus vem ao nosso coração. E é bom que perguntemos a Ele, né, o que precisamos mudar? Em que precisamos nos converter? Não será que estamos apegados a algo que pode até ser os bens materiais? Pedimos a Maria que
vivia com Jesus na sua casa e que vivia para seu Deus, totalmente desprendida de tudo para servir a Deus com a sua vida, que nos ajude a estarmos desapegados dos bens da terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sou consciente de que Jesus também está no meu caminho, fazendo-se em contradiço para dar-me de beber. Sei que está ao meu lado, na minha família, no meu trabalho, nos momentos de descanso, tanto quanto quando estou só, como quando estou com os outros. A samaritana disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar. A água viva da sua palavra é para mim um verdadeiro alimento? Tenho desejo de conhecê-lo cada dia melhor para amá-lo mais? Ao ler e ouvir o Evangelho, procuro descobrir o que Deus quer dizer-me. Se conhecesses o dom de Deus, procuro acompanhar os meus amigos para o encontro pessoal com Cristo? Como coopero com a inspiração do Espírito Santo a abrir-me em leque para chegar a todas as almas? Contemplar a delicadeza de Jesus com a samaritana leva-me a fomentar o amor pela minha família e ter uma atitude de respeito e de compreensão? Encho o meu coração de bons desejos, afetos e sentimentos para cultivar esse amor e para guardá-lo em momentos de dificuldade, tentação ou dúvida? Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou ficar na tua casa. Anseio por introduzir Deus na vida da minha família? Procuro que em minha casa haja um estilo de vida cristão, caridade, justiça, pobreza, magnanimidade, etc. Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Sou generoso ao colocar ao serviço dos outros o que sou e o que tenho? Como fomento esta generosidade dos meus filhos desde a infância?
Procuro agradecer a Deus a possibilidade de contribuir com os meus talentos, meu tempo, meu dinheiro, etc., ao cuidado dos outros? Procuro ativamente o desprendimento daquilo que me impede de seguir o Senhor com liberdade? Ato de contrição.